Fala galera, aqui é o Shiga e bom, no vídeo de hoje falaremos sobre o universo de The Odyssey Companion, que é dos mesmos criadores do The Bullet One. O vídeo começa com essa criatura bizarra chamada de Dr. Nowhere, ou, traduzido para a língua portuguesa, Doutor de Lugar Nenhum, falando fatos sobre o vídeo que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse universo misterioso. O fenômeno vem de formas de vida, produtos e organizações. Instalação número 1: camas de carne, a terra dos rostos esquecidos e conhecimento geométrico. A sua cama pode estar abrigando fome por sua carne. Durma com ventilador frio se possível. Se alguém estiver interagindo com corpos sem cabeça, eles devem ser evitados. Não existência é uma doença contagiosa. Se você está em algum lugar no meio do nada e começa a ter ideias brilhantes, volte imediatamente. A iluminação é uma droga, e as retiradas podem matar. Estranheza número 1: camas de carne. Categoria: parasita. Bom, minha gente, para começar com essas estranhezas desse vídeo, vamos falar da primeira criatura que nos é apresentado. Cama de carne, do jeito que vocês preferirem chamar, é meio que uma espécie de sub-humano parasita, cara. Ele se fantasia de colchão. Ou seja, você pode estar dormindo com uma cama de carne agora mesmo. A diferença entre uma cama de carne e um colchão convencional, uma cama convencional, é quase imperceptível. Somente ao cortar o colchão e você perceber que realmente não é um colchão e tem órgãos lá dentro, você percebe que, bom, seu colchão tem alguma coisa estranha. Ou ele está fazendo algum serviço sujo para o mercado negro, ou ele é uma cama-carne, ou a cama de carne. Ao cortar esse colchão de carne, você vai encontrar órgãos, apêndices e a cabeça do parasita. A primeira vítima dessas camas-carne documentada foi uma jovem chamada Alice Digere, não sei pronunciar esse nome. Ela estava dormindo numa dessas camas de carne sem saber, aproximadamente uns 6 meses, antes dela desaparecer misteriosamente. Depois que a família dela notou um cheiro horrível de podridão e enxofre dentro do colchão dela, eles ligaram para as autoridades. Aí eles abriram o colchão e viram um monte de carne do parasita se alimentando de vários ossos humanos, centenas deles. E encontraram a pobre jovem meio digerida já. A forma que esse colchão se alimenta, ele basicamente espera algum hospedeiro que vai aquecê-lo com seu calor corporal para despertá-lo de sua forma inerte, para só aí depois eles saírem de sua macia casca de colchão. Não se sabe muito sobre a origem desses parasitas, mas as autópsias revelaram que eles têm certa semelhança com o DNA humano. E isso é um tanto questionável. Estranheza número 2: macrocosmo sem cabeça. Categoria: pseudolocalização/doença. O macrocosmo sem cabeça é uma subrealidade quase idêntica à Terra. Tirando a parte que, ao invés de humanos, lá tem cadáveres pálidos e sem cabeça. Esses cadáveres, embora tecnicamente mortos, respiram fracamente pelos buracos no seu pescoço. Seus corações foram estudados e foi observado que seus corações convulsionam em períodos aleatórios de intervalos. As subpessoas sem cabeça que vivem nesta realidade de bolso foram observadas mudando seu comportamento quando os humanos interagem fisicamente com elas e aparentemente ganham um nível de consciência e vitalidade quando ocorrem esses eventos. Existem aproximadamente 2.393 humanos vivos residindo nesta realidade, todos da Terra paralela. Cada residente relata ter acordado no macrocosmo sem cabeça depois de adormecer em circunstâncias estranhas em suas realidades. Ninguém que foi para lá lembra dos seus rostos ou identidades, o que leva a acreditar que este lugar poderia ser uma forma de anti-realidade. Estes corpos que respiram parecem estar em constante estado de desejo de reconectar com as raízes da realidade novamente, pois foram dominadas por uma doença perigosa e contagiosa. Esta doença parece ser a própria inexistência. Pode afetar qualquer pessoa na Terra, a qualquer momento, e uma vez que se apodere, o macrocosmo sem cabeça considera você válido para residir em seus intermináveis prados cheios de outros pacientes. Estranheza número 3: obelisco da iluminação. Categoria: divindade enigmática.
Rapaz, esses obeliscos são uma espécie de construção, monumento, feito por alguém muito, muito louco. Essas construções vivas aparecem em vários locais remotos do mundo. Eles já foram vistos flutuando acima do Triângulo das Bermudas, acima do oceano, ou seja, boiando ou num lugar muito profundo do oceano, ao ponto de, sabe, ir pra fora. Eu não sei explicar bem. E até mesmo na Lua, irmão. Esses obeliscos, eles são meio que uma antena de receber informações do universo, ou seja, eles têm conhecimento de tudo do universo. Só que, como o conhecimento do universo é praticamente finito, eles não conseguem absorver tudo, o que acaba sobrecarregando eles. E para eles não explodirem ou morrerem, se é que isso é capaz de morrer, eles acabam falando seus segredos, seu conhecimento. Eles recebem tanto conhecimento que eles desperdiçam o conhecimento que eles recebem para eles receberem mais conhecimento e não explodirem. É umas coisas estranhas de explicar, mas em tese é isso. E bom, se você é um rapaz desavisado que está andando por um lugar remoto, não sei que horário do dia, mas algum lugar remoto, e você começa a ter umas ideias, sabe, mirabolantes, coisa que não é do seu feitio, se afasta, cara. Sai correndo dali, porque é um desses monolitos falando no seu ouvidinho, ah, investe em Bitcoin, investe em Bitcoin, investe em Bitcoin, investe em Bitcoin. Bom, normalmente essas construções, monumentos, são, sabe, vigiados pelas autoridades. Mas algumas pessoas vagaram por estes locais antes de alegarem de estar seguindo o som do canto angelical, que é o som, acho que da voz do obelisco. Essa voz, esse zumbido sedutor, induz um aumento maciço na inteligência geral nos sujeitos que escutam. Ou seja, resumindo, receba inteligência. Aí esses obeliscos, como eles são meio que vivos, eles jogam meio que uns anteninha feita de alguma coisa viva que eu não vou saber te informar o que é, meu rapaz, a milhares de metros de altura do céu, para fazer uma conexão metafísica da Terra com o universo. Supõe-se que essa seja uma forma de adoração ao conhecimento, uma tentativa de fazer um sacrifício mortal por uma honra imortal. Esses órgãos, ou antenas, ou eu não vou saber explicar isso daí pra você, eu realmente não vou saber. São confirmados sendo os dos humanos e de outras matérias biológicas que foram absorvidas após receberem a iluminação. Ao perceber as palavras ditas pelos obeliscos ou entrar em estreita proximidade deles, o cérebro humano ou ele se expande e entra em combustão, ou seja, teu cérebro vai virar uma torradeira e pum, explode, no pior dos casos, ou então ele recebe a capacidade de compreender a informação sagrada. Sempre que o sujeito consegue compreender este conhecimento, ele é biologicamente absorvido pelo obelisco, tornando-se totalmente unificado com o ser. Eu acho que a ideia da cabeça explodir está se tornando bem atraente agora. Outra vez a gente não sabe nada sobre a origem deles, mas eles teorizam que seja um rasgo na estrutura da realidade semelhante aos buracos negros. Muitos especulam que essas fendas foram abertas por antigos gigantes que estavam insatisfeitos com a falta de conhecimento da Terra. Rapaz, se os gigantes vissem o que está acontecendo em 2024, eu acho que eles não teriam ficado tão putos naquela época. Philbus. Cara, a gente não tem informação de onde ou por que o Philbus está aqui, mas ele está. Depois de um grande número de pessoas consumirem mídia retratando esse cara, sentiram a compulsão avassaladora de praticar o filbismo. Cigarrão, o que é filbismo? Fique tranquilo, meu bom rapaz, te explicarei agora. Filbismo é uma ideologia política e um tanto religiosa que gira em torno da crença de que consumir ou construir cadeiras e outros móveis de madeira é uma honra, o grande sacrifício de Filbus. Mas a gente não sabe muito bem o que é esse sacrifício ou ao que isso se refere. Atributos e prática do filbismo. Aprender a construir cadeiras, aprender propriamente como digerir cadeiras ou móveis de madeira, promover e discutir sobre consumo de cadeira em fórum obscuro da internet. Cara, eu acho que se você for no Twitter agora, talvez tenha gente praticando filbismo sem saber. E, sabe, é.
elogiando o candidato político fictício conhecido como Philbus, que supostamente defende que o consumo de imóveis seja uma prática socialmente aceita e difundida. Quem é Lula? Apoiando as minorias. Se a gente tem Philbus, que ele apoia a minoria das minorias. Philbus para presidente. Qualquer menção ao filbismo e a elaboração sobre o assunto acabará resultando em uma espécie de patrocínio ou propaganda. Não temos ideias de como evitar isso. Desculpe. Está cansado da mesma comida toda semana? Os restaurantes chiques perderam a graça, pois Philbus lhe mostrará o verdadeiro caminho para o prazer na alimentação. Peça já sua cadeira. Filbinistas negam a existência do filbismo quando diretamente questionados. Bom, gente, no vídeo de hoje aprendemos que a gente pode estar dormindo numa cama de carne e alguém comer a gente enquanto a gente dorme, lá ele. Aprendemos que a gente não deve mexer com um cadáver pálido, sem cabeça, encostar nele, nem pensar, senão você pode parar numa dimensão de bolso muito estranha e você vai ter que ficar coletando planta verão, outono e primavera. E no inverno você vai ficar num frio de menos de 2 graus negativo ou coisa assim. Aprendemos também que se você estiver se sentindo esperto demais ou você está raciocinando demais, tome cuidado, dê meia volta, porque isso não é bom sinal. Às vezes sua burrice natural pode significar uma coisa boa, e sua inteligência sobrenatural pode acabar sendo uma porta para você explodir sua cabeça ou virar uma antena daquelas coisas do obelisco. E aprendemos hoje também como cozinhar corretamente uma cadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve e um grande beijo. Falou, rapaziada! Mua!